Então, pessoal, só repetindo aí para quem não estava, né? Hoje começa a ah, primeira avaliação do trimestre, tá? Começa hoje, daí terça, quarta, se encerra na quarta, meia-noite. Tá legal? E, bom, o negócio é o seguinte, né? Desenvolvimento sustentável, o que é isso? Isso é um conceito que na história é meio recente, né? Começou lá no início dos anos 70 essa ideia. Final dos anos 60, início dos anos 70 é como se fosse um ano que inacabado. Eu vou explicar o que quer dizer isso, né? É que as ideias que começaram em 1968, 1969, 1970, 71, 72, elas continuam evoluindo até os dias atuais. Uma coisa um pouco a ver com aquela juventude da época, cultura hippie, viver de acordo com a natureza e tal. Tem muito de mito nisso, muito de mistificação, de achar que o ser humano ele pode viver de acordo com a natureza sem mudá-la. Isso é um mito, tá? Aonde a gente pisa, a gente altera. No entanto, tem algumas coisas que vieram daquela época, alguns pensamentos, que eles não são errados de todo, eles são bastante realizáveis, né? De que modo? É possível a gente adotar tecnologias mais limpas, menos poluidoras. Zero poluição existe? Depende, entendeu? Depende do que tu encara como poluição. Se tu achar que alterar o curso de um rio, né, e mudar o ecossistema local não é uma poluição tão grave e a natureza no seu entorno pode se readaptar, o que se chama de resiliência, tá? Não é impossível fazer um impacto zero, né? Agora, se tu é radical, extremista do ponto de vista ambiental, né, e acha que tu não tem que alterar absolutamente nada, então realmente não existe desenvolvimento com impacto zero, tá? Então tudo depende da percepção que o ser humano tem, né? Mas é possível fazer um tipo de modelo econômico menos impactante, menos poluidor, menos danoso? É possível. Durante muito tempo se pensou que mudando o sistema econômico como um todo, né, quer dizer, a gente vive sob a égide do sistema capitalista, né, na maior parte dos países do mundo, um ou dois paísinhos no mundo aí mantém ainda uma economia totalmente controlada pelo Estado, que veio a se chamar de socialismo real, né, não o socialismo na teoria, mas o socialismo imposto na prática, né, a Coreia do Norte, Cuba mais ou menos, depende, né? Cuba também já está começando a se abrir, né, para o mercado externo, mas a grande maioria dos países do mundo, cerca de 189 países do mundo, a grande maioria deles, de modo mais desenvolvido ou menos desenvolvido, eles adotam uma economia capitalista. Então, o pessoal lá daquela época, dos anos 60 e 70, acreditava que tinha que mudar o sistema econômico, né? E, na verdade, o que está acontecendo é que esse sistema econômico ele está cada vez mais penetrando na sociedade mundial. Só que uma coisa que tem que ficar claro é que, dependendo de onde ele está, a tecnologia adotada é diferente. Então, eu vou dar um exemplo claro. Na Alemanha de hoje, eles baniram completamente as usinas nucleares, né? Então, não se produz mais energia elétrica a partir das usinas nucleares. Isso é bom ou ruim? Depende, né? Tu tem alguns partidos que dominam o parlamento europeu, né? Tem um partido mais moderado, conservador, né? Democrático. Tem os partidos extremistas lá, mas que eles não têm maioria da população dos deputados, ainda bem, né? Tem partido nacionalista lá, né? Que o pessoal já fica meio apavorado, lembrando o que foi o período nazista, né? Eles não se declaram nazistas, mas dá um receio na população. Pô, nacionalismo tem a ver com o antigo nazismo, né? Então o pessoal já fica de pé atrás, então eles não têm a maioria do parlamento nem da população, ainda bem. Mas tu tem uma grande maioria de parlamentares, uma grande composição no parlamento de deputados do Partido Verde, né? E o pessoal do Partido Verde, que veio daquela época, lá dos anos 60, pacifista e tal, sabia que a energia nuclear não servia só para produzir, a usina nuclear não serviria, a tecnologia nuclear, desculpe, não serviria só para produzir energia,
Então eles sabem que pode servir também para produzir armas atômicas, né? Então eles votam contra as usinas, contra a energia nuclear, né? E com isso a Alemanha ela passou a importar muito gás natural, e o grande fornecedor na região de gás natural é um país chamado Rússia. Então, assim, do ponto de vista ambiental, uma escolha razoável é não usar energia nuclear. A energia nuclear, assim, ó, é uma coisa complicada, porque, no geral, ela produz menos impacto no meio ambiente. É difícil ela poluir. No entanto, quando ela polui, é uma desgraceira só, né? Porque a nuvem radioativa que se forma depois de um vazamento de uma usina nuclear, ela se espalha muito pelo meio ambiente e infecta ele, né? Polui ele, de modo que para estabilizar de novo aquele ambiente, ele voltar ao normal, vai mais de século, entendeu? Então, por exemplo, um grande acidente nuclear que vocês já devem ter ouvido falar, que foi na usina de Chernobyl, na Ucrânia, e na época era pertencente à antiga União Soviética, em 1984, ela poluiu cerca de metade da Europa, né? E não é todo mundo que tem problema lá, mas muitas pessoas que nasceram ali nasceram com problemas genéticos, né? Hoje em dia dizem que o ambiente da região de Chernobyl ele está bem despoluído, porque houve uma evasão da população, né? Milhares de pessoas foram deslocadas do lugar, porque morar ali perto era perigoso. Existe até atividade turística lá, só para ter uma ideia, né? Como a coisa está mais estável, né? Por exemplo, é como tu ir para Goiânia, é uma das grandes cidades brasileiras, uma metrópole, né? Daquelas de mais de 1 milhão de habitantes, e no entanto tem um bairro dentro de Goiânia, né, ali perto de Brasília, que é um bairro cujo valor dos imóveis é baixo, para morar, para comprar, para alugar. Por quê? Porque teve um vazamento radioativo ali, décadas atrás, por causa de um lixo hospitalar, um desses equipamentos que emite radiação, que não foi descartado nos compartimentos adequados para lixo hospitalar. Ele foi colocado no lixo comum. E daí uma criança viu aquele, coisa de filme, de ficção científica, né? Um objeto meio brilhante, achou bonito, levou para alguém ver, até que alguém levou para alguma autoridade competente e descobriram que era um material radioativo. E daí uma área, não é toda a cidade de Goiânia, né? Mas uma área ali da cidade, ela ficou considerada perigosa, né? Então, quer dizer, esses acidentes, eles existem. Em 1979 aconteceu nos Estados Unidos, perto de Nova York, numa ilha que tinha uma usina nuclear, ilha de Three Miles Island, né? A ilha das 3 milhas, né? Aconteceu ali e tal. Aí depois disso, a legislação ambiental nos Estados Unidos começou a ser mais rigorosa. Tu tem o acidente de Fukushima, aconteceu no Japão há menos tempo, né? Teve um vazamento radioativo ali, seguido de uma tsunami que atingiu a região. Desculpa, aconteceu o maremoto, aconteceu a onda gigante, a tsunami, e daí a usina nuclear ali teve um vazamento radioativo. Aí vocês pensam, poxa vida, né? Mas se o Japão ele tem terremoto frequente, como é que os caras põem usina nuclear lá? Pois é, pessoal. Nem todo mundo tem disponibilidade de recursos naturais como o Brasil. E daí o pessoal tem que se virar nos 30, né? E a energia nuclear, para quem domina a tecnologia, ela é uma energia muito favorável, porque tu produz em grande quantidade, né? E os acidentes, o impacto ambiental, ele é raro, como eu disse para vocês, não é comum. No entanto, quando acontece, é um grande impacto, percebeu? Não é um impacto pequeno. É diferente de, por exemplo, uma usina térmica que utiliza carvão, que é extremamente poluente e está sempre impactando o meio ambiente na atmosfera, a gente está sempre inalando a fumaça e tal. É uma coisa constante, né? No entanto, não tem um acidente de usina térmica que se utiliza carvão que polua o meio ambiente em grande escala de uma vez só. Fazendo uma comparação meio tolinha, né? A usina térmica a carvão é como o fumante de cigarro. É uma coisa que faz mal. Uma vez que fuma, não vai dar um impacto assim que o cara vai ficar viciadão, né? Mas é uma coisa que fumando constantemente faz mal. Já a usina nuclear, ela é, sei lá, uma droga mais pesada, né? O cara nunca pega, mas daí o dia que pega,
vicia rapidamente. Fazendo uma comparação meio tolinha, assim, mas só para ter uma ideia. Então, é difícil tu ter, assim, pá, qual que é a produção de energia perfeita. O Brasil, durante muito tempo, foi um país, assim, que, digamos, ele adotou um tipo de modelo energético considerado um dos mais limpos do mundo, que é uma usina hidrelétrica, né? Que a gente já viu no semestre passado, mais de 80% da produção energética brasileira vem de hidrelétricas. Por quê? Porque é um recurso renovável, é água, sempre tem. Ah, mas é impacto zero? É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Se o teu conceito de impacto for uma coisa flexível, se tu admitir que a natureza pode resistir e pode se adaptar, a usina hidrelétrica que o Brasil adota, ela é impacto zero. Agora, se tu for um cara mais rigoroso e achar que não tem que alterar nada na natureza, então não tem nenhuma forma energética que seja impacto zero. Alguns ecologistas dizem, mas usina eólica, sim, é um catavento gigante lá, só é movimentado pelo vento. Bom, para um ecologista radical, não vou chamar de ecologista, vou chamar de ambientalista, tá? Para um ambientalista radical, até mesmo a usina eólica, ela tem algum impacto. Mas que impacto que vai ter? É uma hélice lá girando com vento? Ligada a um dínamo que produz eletricidade? Que impacto que vai ter? Alguns pensam. Bom, até isso teria impacto, pessoal, porque tem pássaros que morrem pelas passas, né? Então, é o que eu falei, algum impacto quase sempre existe, né? Tá? É difícil não imaginar, mas se tu parar para pensar, tá? Que uma usina hidrelétrica, tu constrói um dique, tá? Um dique, vou pegar um papel aqui, um negócio aqui, né? Aqui assim, tá? Constrói um dique, certo? A água está aqui atrás. Desculpa. A água está aqui atrás. Daí tu constrói um dique e sai aqui por baixo um córrego d'água com muita força e ele movimenta pás que vão gerar energia, né? Tá, mas e aí os peixes que precisam subir rio acima para fazer sua desova? Eles vão padecer, eles vão morrer ali porque e não vão se reproduzir mais. Sim. Portanto, daí do lado desse grande dique, tu faz um pequeno curso com degraus, né? Como se fosse um rio mais com uma declividade menos acentuada. E por ali, esses peixes que precisam subir o rio, eles vão escalando no sentido assim, vão lá, tipo aqueles salmões que a gente vê assim subindo o rio, que vão pulando, né? Nem todos vão conseguir, mas daí nesse caso tu até ajuda na seleção natural, porque essa espécie, as novas gerações dessa espécie, eles vão ser mais resistentes ainda, vão ser mais guerreiros ainda, né? Então, existem maneiras da natureza se adequar com planejamento adequado. Agora, impacto zero, aquela coisa assim de... Por isso que eu falei que tem coisa dos anos 60, da onde vem essas ideias, que são um pouco ingênuas. Que são, o homem viver de acordo, em harmonia com a natureza. O que é a harmonia que tu está falando? A harmonia é tecnologias mais modernas, menos impactantes, menos poluição, ou quem sabe no futuro zero poluição? Sim, isso é possível, tá? Já estamos caminhando para isso e tem vários casos no mundo de lugares que realmente são mais desenvolvidos nesse ponto. Agora, se a tua mente for assim, não, tem que ser zero, agora, para ontem, nada de poluição, bom, isso não existe. Sinto lhe informar que aí sim é ingenuidade, tá? Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, que é a nossa aula, portanto, é importante tu definir o que é o conceito para te falar. Porque se tu é uma pessoa assim, todo tipo de indústria, pessoal, gera algum tipo de impacto, né? Entendeu? Faz algum tempo, um pouco mais de um ano, não me lembro, talvez 2 anos, eu acho que já dei esse exemplo para vocês, né? A água potável em Porto Alegre, ela estava com fedor. Tá fedida. Na verdade, as pessoas tomavam a água, não tinha gosto de nada ruim, mas ela tinha um cheiro ruim, né? O que o pessoal do Ministério Público Estadual fez? Bom, eles têm pessoal jurista lá, que são os promotores de justiça, né, formados em direito e tal, e eles têm uma assessoria técnica. Então, eles têm lá o pessoal que, para essa área ambiental, tem um cara que é um geólogo, que entende de rochas, de terreno e tal.
tem um de subterrâneo, tem um cara lá que é um engenheiro químico, ou um químico, para avaliar essas questões, por exemplo, no meio ambiente, a química, né, a água, tem lá uma bióloga, tem lá um arquiteto, eles têm uma equipe de assessores. E daí o que os caras fizeram? Eles pegaram um mapa da Grande Porto Alegre e analisaram a bacia hidrográfica que banha Porto Alegre. Todos os rios córregos. E eles pensaram, bom, vamos ver todas as indústrias que estão aqui. E eles foram de indústria em indústria. De indústria em indústria, durante dias. Aí lá, eles coletaram a amostra dos resíduos que saíam das indústrias. E faziam um fichamento. Ó, esse tal resíduo, que nem tu coleta sangue. Tu vai lá doar sangue, não tira uma amostra do teu sangue, qual o teu nome lá, um códigozinho. Aí vem aqui daqui a alguns dias para ver o resultado. Não é assim que a gente faz? Então, eles fizeram essas amostras desses resíduos de todas essas indústrias, fábricas em torno de Porto Alegre, na bacia hidrográfica, cujas águas eram utilizadas para beber. E daí eles detectaram a fábrica. Eu não quero mentir para vocês, então não quero dizer que tipo de fábrica que era, que eu não me recordo, né? Mas era uma fábrica poluidora, tipo assim, curtume, só que não estou dizendo que é curtume, mas era uma coisa assim. E aí daí eles detectaram, foram lá, deram um prazo para a fábrica fazer uma adaptação para não poluir mais, ela não conseguiu, fechar a fábrica, e multa em cima, né? Aí as pessoas vão dizer, pô, mas se perdeu o emprego. Não, peraí, só um pouquinho, né? Os empregados recebem indenização. Eles não saem com a mão na frente e outra atrás, né? Agora, todo fabricante industrial ele tem lá umas normas técnicas que tem que cumprir, né? Então, provavelmente estavam lançando algum dejeto aí, ou de boa fé, na ingenuidade, né? Sem saber, mas tinha que haver uma fiscalização. Se era uma fábrica que lançava produtos químicos no Rio, tinha que ter um técnico deles lá para fazer medições e saber o que estava ocorrendo, né? Então, por essa falha, várias pessoas, milhões de pessoas foram prejudicadas, né? Porque Porto Alegre tem uma grande população, e não só ela, várias cidades ali da bacia hidrográfica que eram abastecidas com essas águas, entendeu? Então, é aquilo que eu sempre falo, cansei de falar já, tu tem que ter fiscalização, tu tem que ter a tecnologia mais evoluída, isso é uma coisa que não é da noite para o dia. Tu tem que ter um sistema jurídico, policial, fiscalizador, órgãos ambientais em cima, né? Porque tem gente que vai de boa fé e se adapta, tem gente que não, só quando toca naquele órgãozinho sensível da pessoa que se chama bolso, né? Quando leva uma boa multa, daí, opa, eu vou me mexer aqui, né? Então é isso aí. Então o desenvolvimento sustentável, se tu partir assim para uma ideologia naturalizante, de que existe uma harmonia entre ser humano e natureza, realmente esse desenvolvimento sustentável, para mim, ele não existe. Agora, se tu partir para uma análise técnica, que é possível, com tecnologia mais envolvida, com órgãos fiscalizadores, né, pensando um modelo de cidade que tu utilize menos veículos, que tu tenha uma maior descentralização do serviço, para te não estar tendo que toda hora pegar um ônibus, pegar um carro, aí eu acredito sim que há um desenvolvimento sustentável e tem vários exemplos no mundo que caminham para isso, né? Não é uma coisa de utopia. Hoje, a nossa aula vai ser um pouquinho mais, como eu diria, negativa, porque eu vou mostrar casos ruins, tá? A próxima aula, que vai ser sequência dessa, na semana que vem, aí eu já vou mostrar casos... semana que vem? Não, a próxima, né? Semana que vem acho que já é férias. A próxima aula, que é a sequência dessa, daí eu vou mostrar casos positivos, né? Para vocês também não ficarem com uma imagem só negativa da realidade da vida, porque na vida a gente tem que fazer um balanço de prós e contras em quase tudo, né? Prós e contras. E não é só tudo negativo. Tem problemas? Tem, mas tem evolução também. E a gente tem que estar atento a isso. Vou fazer aqui uma apresentação guiada. Vamos lá. Tá. Então, aqui, ó. Desenvolvimento sustentável, tá? É importante ter o conceito disso. Tá? O que é um desenvolvimento sustentável? Uma coisa importante que está dizendo aqui, ó, ele é o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, ou seja, vocês que estão vivos, né?
sem comprometer a capacidade desse meio ambiente a atender às necessidades das futuras gerações, ou seja, seus filhos, seus netos, né? Tá entendendo? Eu não posso, por exemplo, fazer um critério para o desenvolvimento sustentável, um critério ecológico, técnico, social, econômico, é que eu não posso usar os recursos atuais de modo a destruí-los para que gerações que ainda não nasceram não os tenham, né? Tem que ter alguma forma de reciclagem, ok? Então, esse desenvolvimento sustentável, ele compreende 3 círculos, né? Ali está a esfera, mas na verdade é círculo, correto? Um que é a perspectiva econômica, né? Não dá para dispensar isso aqui, pessoal, né? Então, aquele ambientalista ingênuo que acha que dá para viver em harmonia com a natureza, dá, se ele tiver uma pequena comunidade, dá para viver de um modo como os nossos antepassados viveram séculos atrás, dá, né? No entanto, talvez tu não tenha acesso a medicamentos modernos e a mortalidade da tua comunidade isolada seja mais alta, né? Isso não quer dizer que os produtos dessas comunidades, produtos orgânicos, não sejam bons, mas vejam que eles são produzidos para uma sociedade maior numa cidade, para que daí gere renda para esse indivíduo, essa família, essa pequena empresa que está lá numa área mais isolada, tenha meios de sobreviver, entendeu? E às vezes ela está lá numa sociedade, numa localidade mais isolada, mas ela tem acesso à internet. E isso é fruto de uma tecnologia de uma sociedade moderna. Então essa perspectiva econômica, ela não pode ser deixada de lado. Óbvio que a perspectiva ambiental, né, analisar os recursos naturais e enfatizar principalmente aqueles que são renováveis, como a água, o vento, né, a energia eólica, a energia solar. Quanto mais esse tipo de energia tu promover, que ela é renovável, que ela não degrada o meio ambiente, melhor, né? E uma perspectiva importante, que é a esfera ou a parte social, né, da vida. Por que a parte social? Óbvio, né? Porque não, se tu tem essa parte ambiental e essa parte econômica funcionando bem, mas sem se preocupar com a parte social, às vezes lá na frente vai estourar uma bomba social. Vou dar um exemplo aqui para não ficar tão teórico, tão abstrato, né? Por exemplo, né? Nós estamos aqui com uma cidade com edifícios modernos, elas têm o telhado com jardins suspensos, né, que captam o excesso de gás carbônico na atmosfera, o ar-condicionado do prédio moderno é o chamado ar-condicionado inteligente, é o chamado edifício inteligente, o ar-condicionado regula de acordo com a temperatura externa, né, um monte de coisa moderna para poupar energia. Então tem a perspectiva ambiental, tem a perspectiva econômica, porque essas comunidades que vivem nessas áreas da cidade, elas são mais endinheiradas, elas têm mais recursos econômicos, mas e a periferia da cidade? Será que ela tem tudo isso? Não, né? Então, se tu não tem essa perspectiva social de levar esse progresso para as camadas mais pobres, o que acontece? Tu tem uma população aqui excluída, que ela vai crescer mais, tem um ritmo de crescimento populacional às vezes maior, né? Porque às vezes vem da zona rural, e na zona rural existe um padrão comportamental de ter maior número de filhos para sustentar os mais velhos, né? Às vezes tem menos instrução, né? Ou seja, não tem técnicas contraceptivas acessíveis, ou mesmo que seja um número de filhos menor, né? Mas não consegue conferir a eles uma qualidade de vida do ponto de vista, não estou falando de luxo, não, estou falando assim do ponto de vista de saúde, né, de medicamento, de vacinação, às vezes de água potável, às vezes de não estar em áreas insalubres, áreas de risco, que tem foco de doenças, né, escolarização para que essas crianças nesse ambiente consigam se desenvolver e ter melhores empregos no futuro, né? Então, essas 3 esferas ou 3 círculos, como queiram chamar, elas são importantes para atingir o conceito de sustentabilidade. Veja que conforme quem fala na mídia, por isso que é importante a gente conseguir ler ou acessar diferentes tipos de mídia para compará-los e formar a nossa ideia, né? Porque às vezes, por exemplo, acesso está vendo um tipo de noticiário que está falando muito de desenvolvimento sustentável, mas ele está falando só da tecnologia. Ele não está falando do alcance social dessa tecnologia. E não estou falando por isso que a tecnologia não é boa. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é importante a gente lembrar desse aspecto também.
Às vezes, a preocupação de um certo comentarista é só com a parte social, que é uma parte importante, é uma parte digna. Mas se ele não tiver uma percepção econômica disso, se as empresas vão conseguir gerar emprego, não adianta só eu dizer o Estado tem que fazer, o governo tem que fazer, se tu não tem desenvolvimento econômico para garantir a economia, para que esse governo consiga tributar essas empresas e gerar benefícios para a sociedade. Então, a parte econômica também é importante. A gente não pode ser radical e dizer, não, as empresas estão lucrando muito, não. Tem que ver se o lucro delas é devidamente tributado e uma parte é revertida para a sociedade. É uma engrenagem, pessoal. É uma máquina, né? Então, uma parte tem que estar encaixada com a outra, né? Aqui estão os 17 objetivos da ONU, né, estabelecidos aí nas suas convenções, para desenvolver o que se chama o desenvolvimento sustentável, né? Veja que o primeiro deles é erradicar a pobreza. Não está falando nem de desigualdade aqui, está falando de pobreza mesmo, né? Porque é muito simples, pessoal. O pessoal diz assim, tem desmatamento na Amazônia. Tem desmatamento na Amazônia. Mas esse desmatamento não é só de grande empresa, tá? Na verdade, as técnicas primitivas de trabalho na terra, que é a chamada coivara, o que é isso? Tu desmata a área, taca ali fogo, forma uma camada fértil ali no humus, né? Que vai embora com a chuva. Aí aquele solo fica fértil 1, 2, 3 anos, daí eu pego e vou embora e repito o processo em outra área. Só que essa técnica aí, quando a população era indígena só no Brasil, e tinha no máximo 1,5 milhão de indígenas, ela não era tão degradante, porque quando o indivíduo voltava para a área que ele primeiro desmatou e plantou, ela já tinha sido recomposta de vegetação, né? Só que hoje a gente vive com uma população de mais de 214 milhões de habitantes no Brasil, né? Ou seja, essa técnica hoje feita em grande escala, ela é extremamente destrutiva. Por que eu estou falando isso? Porque se tu tem população pobre ainda em certas áreas, uma pobre miserável, né? Que mal tem, que trabalha hoje para comer amanhã, né? O que acontece? Essa população vai usar o recurso que tem à mão, o primeiro recurso que tem à mão. Ela não vai, imagina, o cara tem que trabalhar hoje para conseguir subsistir amanhã. O cara vai ficar procurando tecnologia mais limpa? De que jeito? Então, o primeiro objetivo é acabar com a pobreza. Por exemplo, em certas regiões da África, não toda a África, porque a África é muito desigual, tem países bem mais desenvolvidos que outros, mas os países mais pobres têm um problema sério de desmatamento. Porque a principal fonte energética da grande maioria da população que vive na zona rural é o quê? É a lenha. E a lenha tem que cortar a árvore, né? Então, é um problema sério isso, né? Se tu não combate a pobreza, não diminui ela, não melhora a qualidade de vida para a população mais pobre, os recursos naturais tendem a ser exauridos da forma mais primitiva, né? Acabar com a fome, que é uma consequência do primeiro objetivo, a vida saudável, mais prolongada, né, que diminui a necessidade de um grande número de filhos, daí a população já começa a ter menos filhos, porque eles vivem mais, né? Porque uma das características da elevada natalidade das populações mais antigas é que de um certo número de filhos, uma porção ia morrer cedo, né? Então havia uma estratégia natural, biológica, de ter o maior número de descendentes. Se tem uma vida saudável mais longa, né, tu já naturalmente começa a diminuir o número de filhos por casal, correto? Educação de qualidade, isso aqui mostra o caminho de um país desenvolvido, tá? Isso aí é óbvio. Não tem. Se tem alguma coisa assim, tem país envolvido que tem arma atômica, tem país envolvido que não tem arma atômica. Tem país envolvido que tem tecnologia mais moderna, 5G. Tem país envolvido que ainda não tem 5G, né? Tem país envolvido na internet. Tem país envolvido que tem trem-bala, tem país desenvolvido que não tem trem-bala. Mas o que todos os países envolvidos têm? 100% da população alfabetizada, tá? Entendeu? E isso aí inclui, obviamente, as mulheres. Então, se tu tem um regime político, né, que exclui as mulheres da alfabetização, da educação, negando o direito a elas, para uma população que é nada mais, nada menos que mais da metade da população mundial, já que as mulheres têm uma expectativa de vida maior,
obviamente está condenando mais da metade da população mundial ao subdesenvolvimento, entendeu? Certo? Obviamente que aqui eu estou falando pensando no Afeganistão, mas isso aí é uma longa história. Depois, se vocês quiserem, eu passo o link de um vídeo de uma aula que eu dei para o segundo ano que eu falo desse país e explico por que está acontecendo, como está acontecendo e tal. Mas é que se eu começar a falar agora, acabou essa aula aqui, né? Igualdade de gênero aqui está falando de condições de trabalho e direitos políticos, né? Água e saneamento, né? Lembrando aqui que o Brasil ainda tem cerca de 48% das cidades brasileiras sem saneamento básico, tá? Um país que não gasta 500 milhões de reais por ano com saneamento básico, mas acabou de aprovar aí 4 bilhões de reais para fundo partidário, para políticos fazerem propaganda política. Tá? Energias renováveis, já comentei com vocês, né? Trabalho digno e crescimento econômico. O que é trabalho digno, né, pessoal? É mais fácil falar de um trabalho indigno, né? Trabalho indigno, por exemplo, carvoarias no norte de Minas Gerais, onde, por exemplo, crianças entravam dentro de um forno de barro a 70 graus de temperatura, 70 graus Celsius, e tinham que sair do lado de fora, às vezes chovendo, com vento frio, né? Sem roupa adequada, né? Ou então o pessoal que trabalha nas salinas, lá no Rio Grande do Norte, que eles trabalham com sandália havaiana, chinelo de dedo, tem que usar bota. Por que tem que usar bota? Porque o sal ele vai ressecando tua pele, com o tempo tua pele fica extremamente ressecada, aí tu fica, a tua pele não cicatriza fácil, pega corta o pé, abre uma ferida, dificilmente cicatriza, pousa uma mosca ali, já viu, infecciona, gangrena no pé. Daí às vezes um homem jovem está trabalhando ali, com 40 anos já está inválido, percebeu? Um trabalho digno é um trabalho com condições trabalhistas adequadas para o indivíduo ter uma vida prolongada. Quer dizer, ver que um objetivo se encaixa com o outro, né? Questão da vida saudável, trabalho digno. Inovação em infraestrutura, né? Inovação tecnológica, reduzir as desigualdades, e essas desigualdades aqui, a gente fala muito de dinheiro, né? E isso aí, na verdade, é um erro. Às vezes a questão da renda é uma consequência. Reduzir as desigualdades aqui na qualidade de ensino, no acesso à saúde, a qualidade de vida urbana, né? Cidades e comunidades sustentáveis, que daí já é uma consequência de várias outras coisas anteriores, né? E o que quer dizer isso aqui, né? Por exemplo, a cidade emite X de gases estufa. Então ela tem que ter um tipo de jardinamento, de arborização capaz de absorver esse excesso de carbono. Aí ela vai se tornando sustentável, entendeu? Produção e consumo sustentáveis, por exemplo, evitar produtos descartáveis que eles levam muito tempo para serem desintegrados na natureza, né? Quanto mais fáceis de serem reciclados os produtos, melhor, né? Por exemplo, para que tanto copinho de plástico se tu pode ter um copo de vidro que dura, sei lá, séculos? Combater as alterações climáticas, obviamente que existem aqui as naturais, não vai combater as naturais, que são o ciclo da natureza, né? Estamos falando daquelas que são induzidas pela ação humana. E para isso é aquilo que eu falei, tu tem que ter o desenvolvimento tecnológico. Oceanos, mares e recursos marinhos. Por exemplo, tu tem dois elementos dos oceanos que são muito importantes, né? Um das costas, que são os mangues. Lembra daquela aula lá sobre biomas e tal? Os mangues, que é um tipo de vegetação do litoral, eles têm que ser preservados, porque eles são uma espécie de filtro dos dejetos orgânicos que nós lançamos dos rios, que vai pelo saneamento básico, né? Os detritos humanos, dejetos humanos, né? Número 1 e número 2, entendeu? Então, quer dizer, o mangue filtra isso e torna o litoral mais limpo. Então, quanto mais urbanização em área de mangue, mais litorais impróprios nós temos. E os corais, eles são um organismo marinho que se adere nas rochas, que se adere no solo oceânico, né? Quanto menos corais tem, que eles precisam da água com uma certa acidez normal. Quanto menos coral tem, significa que a qualidade da água está sendo alterada.
E quando os corais morrem, várias formas de vida que sobrevivem nele também desaparecem, e isso acaba afetando toda a cadeia alimentar dos oceanos. Ecossistemas terrestres e biodiversidade, quanto mais espécies diferenciadas tu tem, melhor, e preservar a quantidade mínima necessária desses ecossistemas. Claro que se tu vai avançando muito, tu vai liberando certos animais ali que vão ter contato com a vida urbana e acabam transmitindo doenças, novas formas de patologias, doenças, vírus, quando tu não respeita o mínimo necessário, né? Paz e justiça, tá? Aqui já é um objetivo mais humanitário, mas que tem a ver, né? Porque uma vez que tu tem formas de justiça na economia, no trabalho, tu não vai relegar as pessoas à miséria e sendo obrigadas a depredar o meio ambiente para sobreviver. Né? E parcerias para o desenvolvimento. Parcerias como? Aquilo que tem a ver justamente com a área de vocês, administração. Ou seja, tu ter atuação governamental através da fiscalização, desenvolvimento de infraestrutura, mas tu ter atuação do setor privado, né? De empresas que sejam premiadas por sua atuação de responsabilidade social, né? E as pessoas têm que se guiar e consumir empresas, produtos dessas empresas. E tu tem o terceiro setor, as ONGs, né, que colaboram com atividades, sejam na área social, educacional ou ambiental. Né? Legal? Bom, aqui nós temos um histórico, né, de como isso aqui começou, como eu falei para vocês, na década de 60, anos 70, o Clube de Roma, uma reunião que teve na cidade de Roma, na Itália, que falava que a humanidade deveria ter um limite para crescer. Isso aqui era a mentalidade da época, né? É uma mentalidade bem quantitativista, né? O problema é quantidade. Temos muitos seres humanos no mundo. Com o tempo se evoluiu esse pensamento, viu que não é só uma questão de quantidade, mas de qualidade, né? Porque tem países que têm mais de 100 milhões de habitantes e eles têm um aproveitamento e um desenvolvimento com o meio ambiente melhor. E tem aqueles países com mais de 100 milhões de habitantes que são um caos total, né? Depredação total. Só para citar aí o primeiro caso, o Japão, e o segundo caso, Bangladesh. Né? Mas tem vários outros exemplos. Né? Então não é só uma questão de quantidade. Mas o que chamava atenção nessa época, em 1968, muita influência de um economista antigo chamado Thomas Malthus, que dizia que os alimentos não cresceriam na mesma proporção da população. Em 1968 já se viu que havia técnicas modernas na agricultura que produziam mais alimentos. Só que daí, no caso, não era só alimento que estava em xeque, né? Era água, era ar, era espaço suficiente para habitação, entendeu? Então se tinha uma mentalidade de que havia gente demais no planeta, uma mentalidade quantitativa. Em 1972 aconteceu a primeira ECO, né, uma primeira conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento em Estocolmo. E daí foi criado um programa, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Quando vocês botarem essa sigla na internet, tem que fazer uma pesquisa sobre meio ambiente, põe essa sigla na internet, PNUMA, né? Aí vocês vão ver vários dados ambientais, gráficos, mapas, um monte de coisa, tá? Então, em 1972 foi criada esse programa da ONU para desenvolver estratégia. Esses 17 objetivos que vocês viram ali antes, começou lá atrás. Em 1987, se criou uma Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde foi feito um relatório, o nosso futuro comum, também chamado relatório Brundtland, que é o sobrenome da primeira-ministra da Noruega, onde foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável. Veja que antes a ideia era: vamos limitar o crescimento populacional. Depois a ideia passa a ser: não, nós podemos crescer, porém com sustentabilidade. Já é uma ideia diferente nesses anos todos, né? Em 1992 aconteceu a famosa Eco 92 no Rio de Janeiro, que seria a reunião na sequência daquela de 72, ou seja, 20 anos depois. Tá? A primeira conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Que aí começa a se desenvolver o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, tu tem que ter proteção do meio ambiente, mas tu tem que ter desenvolvimento econômico, né? E isso gera o desenvolvimento sustentável. Foi chamada Agenda 21. Em 2002,
outra reunião que seria 10 anos depois da ECO, a Rio+10, isso na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, aí se colocou dentro desse conceito a parte social. Então, veja bem, esse conceito que nós falamos hoje, que nós vimos lá das 13 esferas, né? Desenvolvimento econômico, social e a proteção ambiental, ele foi criado ao longo das décadas. Primeiro se partiu de uma ideia de quantidade só. Depois a ideia de sustentabilidade, mas envolvendo só economia e meio ambiente. E depois se colocou dentro desse conceito a parte social, né? Então, quer dizer, as ideias, pessoal, elas vêm ao longo da história. Então, claro que se tu analisar o que era a mentalidade lá nos anos 70 no Brasil, ninguém estava nem aí para isso, entendeu? Então, em termos históricos, vocês que estudam história, ou já estudaram, né? Sabem que são séculos de evolução da humanidade. Se tu parar para analisar da década de 60 até hoje, é pouco tempo histórico, né? Então ainda tem muito que evoluir. E aqui um gráfico mostrando os países com maior quantidade de poluição atmosférica do planeta, né? Eu sei que vocês vão falar que a China polui mais por aquecimento global, mas aqui nós estamos falando de material particulado que faz mal para a sua própria população. Então vejo que a Índia está em primeiro lugar, né? A China também, por causa da sua grande produção industrial, mas outros países que têm grande produção industrial, como Estados Unidos e Rússia, estão mais abaixo. O que significa dizer que já tem técnicas mais avançadas que emitem menos poluentes na atmosfera, tá? Então, aqui, uma estimativa de mortes por poluição atmosférica em 2018, né? Então, aqui, Índia, com mais de 2 milhões, né? Região do Pacífico também por aí. Claro que são populações maiores, né? A China aqui tem mais de 1,5 bilhão de pessoas. A Índia, mais de 1 bilhão. E aqui não está só a Índia, tá? A Índia, todo o Sudeste Asiático, Indonésia, que também é uma grande população. Então, né? Essa cifra gigantesca aqui, ela está distribuída por grandes populações, tá? Depois nós temos em torno de 1 milhão na maior parte da África, cerca de 500 mil nos países do norte da África e Oriente Médio, em torno de 500 mil na Europa e Rússia, e mais que 300 mil na América, né? Então nós aqui estamos numa parte do globo onde se morre menos devido à poluição atmosférica, né? Neste quesito, não somos dos casos mais graves. É? E aqui, por exemplo, o tipo de doença ligada à poluição atmosférica, né? Pneumonia, né? Doenças respiratórias, problema cerebral, coração, cardiovascular, né? E aqui as principais fontes poluidoras, muita indústria, transportes que utilizam combustíveis fósseis, né? Bom, quais são os principais tipos de indústria poluidora? Existe um índice que se chama anos de vida ajustados por incapacidade, né? Na sigla em inglês, Disability Adjusted Life Years, né? Então, anos de vida que tu perde, que fica incapacitado devido à poluição, tá? Então, quais são os tipos de indústria que geram mais anos de vida perdidos devido à poluição atmosférica? Em 10º lugar, a indústria de corantes, né? De 220 mil anos a 430 mil anos perdidos. Desculpa, anos não. Anos de vida, sim. Isso aqui estamos falando da população global, tá? São 7 bilhões de pessoas. Entendeu? Em 9º lugar, fabricação de produtos em geral. Tá? Não estamos falando que a água, o plástico aqui é que leva à perda desses anos de vida. Estamos falando da emissão de gases que essa indústria produz. Fabricação de produtos químicos. Veja que a cifra aqui vai aumentando. Propriedades industriais em geral. Tá? Agora já chegamos na cifra do 1 milhão. Lixeiras industriais. Mineração artesanal, aquela de garimpo, não é de grande indústria. Curtumes, couro, né? Fundição de chumbo. Mineração de grande escala, tipo o Vale do Rio Doce. E bateria.
Isso aqui polui muito o meio ambiente. E é um grande problema descartar isso aí. Quem desenvolver tecnologia para isso vai ficar muito rico, né? Soluções, tem, né? Mais energia renovável, transporte elétrico, transporte coletivo como trens, né? Técnicas agrícolas mais sustentáveis, menos automóveis, mais ciclovias e reflorestamento, tá? Tem vários países que são grandes poluidores que estão reflorestando, legal? Aqui, se vocês quiserem se aprofundar nos assuntos, para cada tópico, tá? Botei aqui uma bibliografia em português e em inglês, tá? Treine seu inglês aí, é útil, tá legal? Tem mais uma coisa aqui, ó. Sei que já está dando meu tempo, tá? Mas aqui, ó, para quem viu, fez aquela lista lá, para quem acessou aquele material dos problemas ambientais urbanos, tá? Não sei se vocês deram uma olhadinha ali, tá? A primeira questão deu letra D, a segunda deu D de bola e a terceira deu A, tá? Depois eu passo para vocês no WhatsApp ali, é que eu não vou me prolongar aqui, senão eu acabo tomando mais tempo de vocês. Bom, como eu falei para vocês, tá? Não esqueço aqui de botar o nome no chat. Mas como eu falei para vocês, essa aula hoje ia ser um pouco negativa, né? Mostrando problemas. A próxima aula sobre esse assunto eu vou mostrar casos que dão certo, tá legal? Basicamente isso. Então, pessoal, por hora é só, né? Daqui a pouco, 18h30, já começa a nossa avaliação ali, acessem lá, e qualquer dúvida, contem comigo, tá? Falou, pessoal? É isso aí. Tudo de bom para vocês. Valeu, professor. Falou, tchau.